Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Mais uma vez aqui no Conectando, TV Mar, YouTube, na sua casa, né? E isso é muito legal, saber que você está aí do outro lado. Eu já agradeço essa audiência. Quero dizer para você que nossos patrocinadores estão conosco. Eu quero agradecer a Med Rádios, a Agência Paradise e o Petit Sucre. E lembrando que a Med Rádios agora, o hospital, está com urgência e emergência para adultos 24 horas. Isso é muito bom. Olha, a conversa de hoje é sobre empreendedorismo, um assunto que já interessava muitas pessoas, que agora com a pandemia outras pessoas se interessaram. Nós sabemos que é um caminho um pouco árduo, desafiador, e aí a gente vai falar com quem já empreende há um tempinho e que tem muito para nos contar. Eu estou aqui super bem acompanhada com o Vitor Lima, ele que é de um grupo que é Power, e aí vai contar pra gente como que tudo aconteceu na vida dele. Vitor, tudo bem? Tudo jóia, Diane. É isso mesmo? Empreender é desafio, é desafiador? Da hora que começa a planejar já é um desafio, né? O empreendedorismo, ele não caminha sem um planejamento, né? Ele não caminha, quero botar um negócio, vou botar um negócio, isso é loucura, né? Mas é um desafio que é gostoso, é um desafio que você vai se descobrindo e você vai avançando. Todo dia você mata, o pessoal fala, vou matar um leão. Todo dia você mata um leão, tem dia que você mata um dinossauro, mas tudo tem uma conquista, né? Tudo tem um porquê. Eu acredito muito em Deus e, assim, minha fonte inspiradora é essa essência empreendedora de Deus, né? Que Ele criou as coisas, nada existia, foi criando, foi chamando a existência. Então nós temos essa essência criativa e essa essência criativa é uma veia empreendedora. Então desde pequenininho, você me pergunta quando isso começou, desde pequenininho a primeira lembrança que eu tenho de estar empreendendo em alguma coisa era muito pequeno, vendendo, sempre pensando em querendo vender, querendo ajudar minha avó, querendo ajudar minha mãe. Então minha mãe, eu ficava perturbando, minha mãe fazia sorvete, eu ia vender. Minha avó tinha uma terra, eu não sei como é que chama aquilo, se era um quintal muito grande, se era sei que ela plantava abóbora, né? E aí eu vendia as abóboras e tem até um caso interessante que minha irmã conta, isso aí eu não lembro, minha irmã que conta que certo dia minha avó comprou uma abóbora e eu estava tão na veia de vender, de negociar, de empreender, que eu peguei a abóbora que ela comprou para casa, eu peguei, fui lá e vendi. Então empreender tá desde eu acredito que eu nasci, né, empreendendo. Que coisa boa, gente, olha só, então não pode deixar nada dando bobeira que ele vende, ele é vendedor. É verdade que todo empreendedor precisa ser um vendedor? Eu acredito que não. Vendedor, a gente está todo tempo se vendendo, né? Então você tem que saber vender seu peixe, isso aí é fato. Mas essa questão é muito polêmica porque muitas pessoas não têm uma veia de vendedor, mas ela é uma pessoa que tem muita ideia, né? E o empreendedor, eu costumo falar, né? As pessoas, não, você tem que parar de sonhar. Eu acredito que o empreendedor ele tem que ser um sonhador. Ele tem que enxergar lá na frente, ele tem que ser visionário. Mas muitas das vezes ele tem a ideia, ele coloca aquilo ali para andar, ele empreende naquela ideia, naquele projeto, e você pode ter uma equipe de vendas, né? Você pode ter uma pessoa... Hoje a gente tem o mercado muito diversificado, você tem a equipe de marketing, né? Hoje você tem a equipe de vendas, hoje você tem a equipe de gestão, e hoje você tem o equipe, né? Que enquanto você não tem condições hoje de manter uma equipe do seu lado, você vai ter que se virar. Então eu acho que assim, nesse período, você vai ter que aprender a vender. O bom é você fazer de tudo um pouco. Começa assim, né? Eu que faço, eu vendo, eu produzo. Faz tudo. Aí cresce e começa a fazer assim para poder contar com a sua equipe, né? Se a gente for falar hoje da gráfica, né? A gráfica a gente... Deixa eu explicar aqui. O Vitor, gente, eu falei que ele é de um grupo que é Power, então ele tem alguns negócios, não é? Algumas unidades de negócios diferentes e diferenciadas também, mas diferentes o ramo uma das outras. E aí ele vai contar isso pra gente. Começou pela gráfica? Dos atuais, sim. Então, com a gráfica, eu lembro que eu cheguei aqui em Maceió, já mexia com algumas coisas quando eu morei em Arapiraca.
E quando cheguei aqui em Maceió, eu me peguei numa situação que o que é que eu vou fazer? O que eu planejava fazer aqui não deu certo. E eu falei, bom, o que é que eu sei fazer que isso pode me trazer retorno? E essa é a deixa, né? Todo mundo empreende. Talvez você não tenha um negócio, mas você empreende no negócio de alguém. Já deixa aqui eu gosto de tarefa, tá, Ediane? Então já deixa aqui um dever de casa, uma tarefinha. Vai conhecer Geraldo Rufino, vai conhecer o Instagram de Geraldo Rufino, o YouTube de Geraldo Rufino. Geraldo Rufino fala que o melhor lugar para você empreender é no CNPJ do outro, porque lá você só tem ativos. E é uma verdade, hoje talvez você esteja empreendendo no CNPJ de alguém, né? E você precisa entender que o seu patrão, ele é o seu cliente. O seu patrão, ele é o seu cliente. Então, tipo, da mesma forma que você conquista um cliente, você precisa conquistar os seus gestores, você precisa conquistar o seu diretor. Se você é o único funcionário do seu patrão, você precisa conquistar ele diariamente. E aí eu vou entender assim, veja se eu estou correta de acordo com o seu pensamento. Você só estará apto a empreender se você estiver cuidando bem do CNPJ onde você está trabalhando. Exatamente. Ali você vai crescer. Mesmo que você não seja promovido, você vai crescer porque você está ganhando know-how. Porque tem gente que diz assim, isso aí não é meu mesmo, mas o dia que isso for seu, você vai ter um colaborador. Ninguém quer ter um empreendimento de uma pessoa só. Pode até começar com equipe, mas você quer, na verdade, ter uma equipe. Você vai crescer. E aí você vai ter que plantar aquilo que você quer colher, né? Você não vai cuidar do negócio do outro, dizendo, não é meu mesmo, vou fazer de qualquer jeito. Eu imagino que não existe aquilo que você faz, existe aquilo que você é. E o que você é rende o que você faz, né? Eu fiz até uma postagem um dia desse aí no meu Instagram falando disso. Se acompanhe de pessoas que gostam de você pelo que você é. Porque o que você faz, ele pode ser passageiro, né? Exatamente. E aí, voltando para quando cheguei aqui em Maceió, eu parei, falei, cara, eu ganhei uns trocados lá em Arapiraca muito rápido com um cartão de visita com taxista. Então, consegui uma impressora, consegui um computador, era um Pentium 100 na época, né? Peraí, isso foi quando? Isso foi em 2003. Nossa, um Pentium 100, né? Porque ele, além de ser um Pentium 100, ele era um Lentium, né? Que era muito ruim o computador, mas era a ferramenta que eu tinha. E aí, o treinamento foi bom, né? Porque a ferramenta ajudava no treino, né? E aí eu comecei a fazer cartãozinho de visita e a coisa foi crescendo, mas tipo, eu comprava o papel, comprava o plástico para plastificar, que a história é bem engraçada, não vai dar tempo da gente contar tudo aqui, ficou para outra oportunidade. Eu vendia, eu chegava em casa, eu ia fazer os cartões, eu cortava, eu empacotava, eu entregava. Quando eu estava entregando, eu pegava pedido. Então, tipo, eu fazia tudo. E quando alguém encontrava comigo, aí vamos lá para o sonhar, né? Quando alguém encontrava comigo e falava, e aí, Vitor, tá fazendo o quê? Eu falei, tô montando uma gráfica. Tô montando uma gráfica. O que é que você já tem? Não, tô montando, tô me organizando, tô montando uma gráfica. E passado alguns anos, lá estava eu com hoje a gráfica e editora ao quadrado. Nessa época, que você falava que estava montando a gráfica, fazendo cartãozinho em casa, você já acreditava que a sua língua tem poder? Cara, demais. Demais. Se você já acreditava, não. Vou perguntar se você já sabia, né? Já tinha esse conhecimento, né? E sempre tive muito cuidado com o que falava, né? Hoje até eu falo muito que o empreendedor, ele precisa abandonar o inho, né? Que o empreendedor às vezes está, não, porque eu tenho um negocinho, porque eu faço um chaveirinho, porque eu tenho isso. Não, pô, você é né? Começa a pensar grande, começa a agir grande. Você tem que pensar grande e pensar pequeno. Como é que pensa grande e pensa pequeno ao mesmo tempo? Eu preciso pensar grande, pensar em crescer, em desenvolver, só que pensar pequeno também com pequenas metas, pequenas etapas, passo, né? Vou pensar no hoje, o que é que eu consigo fazer agora. Pronto, esse pequeno que eu consigo fazer agora é o que vai me impulsionar para o que eu estou pensando lá na frente. Tá aqui no pequeno, mas o muito tá chegando, né? O grande tá chegando. O olho lá na frente, no grande. E aí me fala, surgiu a gráfica ao quadrado, que é a gráfica do Vitor. Surgiu a gráfica, e aí na gráfica, eu durante muito tempo ainda ralei fazendo... Foi em que ano mais ou menos a gráfica surgiu? A gráfica a gente começou gráfica mesmo, começar a comprar equipamento, né? Material, máquina
de porte industrial em 2011. Foi boa essa resposta dele, porque na verdade a gráfica começou fazendo cartão de visita de taxista, de visita, né? Isso mesmo. Em 2003. E aí uma coisa interessante, olha só, você às vezes está pensando que o seu negócio está pequeno, né? Eu olho, lá em 2003, quando eu vendia cartão, eu vendia aqui na Amélia Rosa. E ali na frente tinha um PA, né, que eram os pontos de apoio de táxi, né? E toda tarde eu estava por aqui. E ali, normalmente eu chegava ali umas 3 horas, 4 horas, daqui eu ia mais ou menos ali não sei se ainda existe, o Alfredão, que era outro ponto de táxi em frente ao Shopping Maceió, hoje Shopping Maceió, antigamente Iguatemi. E era umas 3 horas, 4 horas da tarde, era o horário que eu estava chegando por ali. E era o horário que o pessoal já começava a ter um trocado, começavam a conversar e um dizia, ó, hoje eu fiz R$100, eu já fiz R$100, hoje o dia tá bom, eu já fiz 130. Você já estava ligado. E aí eu olhava assim e falei, cara... Pesquisa de mercado. Né? E aí era o meu termômetro, né? Eu falei, cara, eu já fiz 150, não precisei investir num táxi, não estou o dia todo rodando aqui, eu tô na meu frente. investimento é muito menor, eu conheço a minha margem de lucro, né? E eu sei que eu estou ganhando mais que ele. Então isso aí me deixava muito animado. Eu não falava nada, né? Eu não entrava nessa conversa com eles, mas me deixava muito animado. E aí a gente foi andando. Em 2011 a gente começou a comprar máquinas, né? Começou a entrar no mercado com uma força maior. Logo depois a gente conseguiu aí uma parceria muito grande com algumas empresas, e uma delas a gente fez uma permuta, e aí fica ligado com os seus parceiros, com quem você pode crescer juntos. E nessa permuta a gente conseguiu fazer uma campanha grande com outdoor. Acho que eu coloquei uns 14, 15 outdoor na cidade. E na sequência fiz parceria com os taxistas, coloquei aqueles adesivos no perfuradinho que a gente faz, se você precisar. Coloquei aquele adesivo perfurado nos táxis, fiz uma parceria com os taxistas, foram 30 e poucos táxis. E a gente fez uma campanha com panfletagem, que era um panfleto que a gente tinha facilidade de produzir, porque a gente tinha os insumos do maquinário. E também, na época, o Instagram. Então, a gente fez 4 linhas de... frentes. Né, 4 frentes de propaganda, e isso impulsionou muito a gente. Outra coisa também que foi muito importante nesse período, que foi um boom, foi o maior período que a gente apontou no mercado, foi que, muitas das vezes, por ser gráfica, para mim era muito mais fácil o panfleto. Então, na época eu falei, cara, eu vou apostar, porque eu pensei, tem pessoas, e a gente sabe que tem pessoas que têm perfis diferentes, né? Isso. A pessoa gosta de ler, então tudo que ela pega, ela tá ali lendo. Tudo que ela pega, ela tá ali lendo. Tem pessoas que já é mais de estar antenada no que está aparecendo, então ela vai passar no outdoor e vai ver. Tem pessoas que não usam Instagram, tem pessoas que gostam muito do Instagram, então você tem que diversificar. E para nossa surpresa, a gente teve ali pertinho de 25% de todo mundo que vinha. A gente fez esse acompanhamento de como você nos achou e tal, vinha divididozinho. Então, se eu deixo de investir em uma área, eu tô por não perdendo acreditar, uma porcentagem de eu perdi clientes. 25%. Né? Você sabe que outro dia eu estava assistindo uma palestra presencial, e aí a pessoa disse assim, porque panfleto não vale a pena mais. E aí eu estava do lado de uma empreendedora, eu disse assim, há controvérsias. Ela disse, Edjane, por quê? Eu digo, porque aqui mesmo onde nós estamos sentados, se tivesse um panfleto em cada cadeirinha dessa que nós estamos sentando, a gente já estaria com ele na mão, na bolsa, para levar para casa, para apreciar, porque você ia unir esse momento dessa palestra com esse panfleto que está na sua mão. Quer dizer, há controvérsias. Eu digo... Não pode dizer que não vale a pena. Tudo depende na vida da gente, né, Vitor? Eu digo que tem que ser muito bem definido, né, como vai ser divulgado. Cada mídia, ela tem o seu regimento, né? Ela tem a sua regrinha. Isso. Então, você fazer uma divulgação em um canal de TV, por exemplo, se ele não tiver bem certinho, ele não acerta o alvo. É isso mesmo. Existem estudos, você pode me ajudar nisso aí, existem estudos que dizem que você tem 3 a 4 segundos para aquela imagem chamar a atenção e você dar continuidade. Senão você olha, amassa e joga fora. Então eu preciso ser assertivo, né? Aí a gente já está indo para outra linha, né? É como o VT, o spot, que as pessoas querem colocar uma quantidade enorme de informação, e muitas vezes quando eu estou atendendo algum cliente eu digo assim, olha, não vale a pena você colocar esses 3 números de telefone, porque as pessoas não vão assimilar nenhum dos 3. Não vai dar tempo de pegar não tudo. É? Mas eu vou colocar só um.
Eu disse, que você prefere que a pessoa assimile esse ou que não assimile os 3? E aí a gente lembra que a comunicação, ela não tem que ser para você, ela tem que ser para o seu cliente, né? Vou pedir uma licencinha pra gente fazer um intervalinho comercial, é rápido, e aí eu volto, porque a conversa tá bacana demais, né? Você tá aprendendo aí do outro lado? Você tá empreendendo? Então pega aqui essas dicas. Vitor Lima tá aqui comigo, a gente volta já. Sou Aline Carvalho, intensivista do Hospital Med Rádios. A sepse, ao contrário do que muitos pensam, não é uma infecção generalizada. Ela ocorre em um órgão específico, mas leva danos a vários outros, com alto risco de morte. Por isso, em caso de infecções que não melhoram em poucos dias, o ideal é procurar um serviço médico especializado de urgência. Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Responsável técnico Dr. Ives Bori Costa, CRM-AL 5641. De volta aqui na TV Mar, que coisa boa conectar você com histórias transformadoras, colocar você de frente para algumas soluções que sirvam para você também. Eu quero a sua participação. Você pode entrar em contato comigo através do meu Instagram e falar o que você gostaria de ver aqui no programa Conectando. Afinal de contas, como eu falei no fim do último bloco, a comunicação é feita para quem está aí do outro lado. Não é para mim não, viu? É para você. Então, para que ela seja ainda melhor para você, eu quero saber a sua opinião. Fala comigo, vai ser com muita satisfação que eu vou te responder, tá? Nós estamos juntos aqui com a Med Rádios, o Hospital Med Rádios agora está com urgência e emergência para adultos 24 horas. Fala sério, uma tranquilidade enorme, não é? Saber que não há mais surpresa na madrugada. Se por um acaso você precisar, a Med Rádios está lá te esperando. Med Rádios e você juntos pela vida. Estamos juntos com a Agência Paradise. Você quer um site, uma página de captura, uma arte bem elaborada? Conversa com eles, eles são precisos, são rápidos. agenciaparadise.com.br. E estamos juntos aqui no Petit Sucre, esse lugar maravilhoso onde você pode fazer um pequeno evento, você pode vir para almoçar, para jantar, para tomar um lanche com pessoas queridas, comemorar o seu aniversário. Petit Sucre fica aqui na Avenida Amélia Rosa, no número 231, mas o número do telefone está aqui na tela, fala com eles. Eu estou super bem acompanhada aqui com o Vitor Lima, ele é empreendedor, o grupo dele é Power, viu? E agora a gente já vai dar um salto. Posso dar um salto, Vitor? Pode, sim. Vou dar um salto para esse momento que foi desafiador para todo mundo. Teve gente que estava já para dar largada no seu empreendimento. Teve gente que estava sonhando, mas outros já estavam com sonho em andamento. Alguns já estavam trabalhando e tiveram que recuar. Para o empreendedor foi muito desafiador, não foi? Eu estou falando da época da pandemia, 2020, 2021. Para você foi Power? Foi como foi Power, né? 2020, eu lembro como um roteirozinho de história. A gente chegou em 2020, vinha de um período muito difícil, um desafio bizarro. Fechamos o mês de 2018 muito mal. O ano de 2018 muito mal. Fechamos 2019 em um ano de recuperação, então ficou ali no 0 a 0, mas foi ótimo porque o saldo negativo, que era muito grande, conseguiu equilibrar, e entramos para 2020 cheio de esperança, né? E aí vem dia 20 de março, meio-dia, eu estava almoçando, recebi a notícia, minha irmã mandou uma mensagem, minha irmã caçula, mandou uma mensagem e disse, dá uma olhada nessa matéria. Quando eu olhei, perdi o apetite, porque estava dizendo assim, lockdown, amanhã, tudo fechado. E aí o que acontece? Nesse a gente amanhã, nem conseguia entender bem o que era isso, né? Não dava nem para saber. Eu só tinha uma certeza dentro de mim, se eu fosse dar uma notícia acompanhando os bastidores do que estava acontecendo na Itália, o que estava acontecendo nos grandes centros, eu falei, cara, se eu fosse dar uma notícia que precisava fechar, eu não ia dizer que ia fechar tudo. Eu ia dizer igual o governo deu a notícia, né? Doses homeopáticas, 15 dias, né? E a gente vai vendo. Então, nesse exato dia,
Minha conta estava 0 a 0, digamos assim, estava organizada, começando a se organizar, criando um fôlego. E aí veio a pandemia. Eu não tinha como pagar a folha, porque eu tinha 15 dias para frente, eu não tinha como pagar a folha dos colaboradores. E nessa época você administrava quantos colaboradores? 7 colaboradores. 7 colaboradores. 7 famílias dependendo de você. E aí eu falei, cara, o que é que eu vou fazer? E aí parei, e aí empreender, ele vai exigir que você pense rápido, que você desenvolva habilidades. Então não é uma tarefa difícil, é um desafio, você vai construindo. E aí naquela hora eu liguei pro meu contador, né? Falei, ó, o que é que eu posso fazer? E ele me orientou, o que é que eu poderia fazer. E aí eu fui liguei para um mentor meu, falei, ó, tô precisando de uma ajuda assim, assim, assim. Se você não tem pessoas com quem você possa contar, você comece a procurar, faça uma seleção a dedo de pessoas que possam te ajudar. Liguei para o meu mentor, ele até falou, tomei minha decisão, falou, você tem condições de sustentar isso? Eu falei, não. Como é que você vai fazer? Eu falei, eu preciso tomar uma decisão. Esse é um comportamento de quem quer agir dentro da lei, cumprindo seus deveres, cumprindo suas obrigações, respeitando os outros. Eu preciso dizer isso porque a gente sempre gosta de trazer essa informação. Empreender precisa estar alicerçado em tarefas corretas, em ações princípios corretas, e valores. não é? Porque é aquilo que a gente acredita, é plantio e colheita. O que você está plantando? Você vai colher em algum momento da sua vida, né? Princípios e valores. Eu gosto de trabalhar isso. Você não pode passar por cima de princípios. Você não pode querer ganhar a qualquer custo. Tudo tem que estar respaldado. É a lei da semeadura que você falou. Você planta feijão, você vai colher feijão. Ninguém foge disso. E aí veio a pandemia, fechou. Beleza, eu falei, caraca, e agora? E eu confesso pra você, Jenny, foi o pior momento da minha vida, aquele dia 20 de março. Fiz uma reunião com os colaboradores, coloquei os pontos nos is, segurando para não chorar, e fui para casa, cheguei em casa, me tranquei no quarto e fui chorar mesmo. Porque não chorar pelo que está acontecendo, eu nunca me peguei numa situação daquela de dizer assim, fali. O que é que eu vou fazer agora, né? Onde é que eu vou alugar um espaço para guardar minhas máquinas? Porque a sensação foi horrível. Só que passou ali o sábado, comecei a fazer conta. Quando comecei a fazer conta, parei nas 3 primeiros fornecedores. E quando eu cheguei num montante que chegou, eu falei, cara, eu tenho tudo isso para pagar nesses próximos 3 meses. Parei, porque eu precisava de uma saúde. Eu falei, não. Vou tirar o olho do problema agora. E comecei a ralar, fui botar a mão na massa, como coloquei lá em 2003, como coloquei no início, e passei uns 15 dias ralando sozinho, e aí a coisa foi acontecendo, né? A coisa vai girando, vão aparecendo oportunidades, e se você estiver lá chorando, você não vai conseguir ter visão para enxergar as oportunidades. As coisas foram acontecendo, eu me peguei, Diane, fazendo um trabalho para a Unicef. E eu fico pensando, eu falei, caraca, como foi que a Unicef me achou? A Unicef não foi a Unicef uma base local, não. Os Estados Unidos. Uma pessoa de Recife entrou em contato, a gente precisa de alguém em Maceió, a gráfica para fazer um material, que a gente está mandando uma doação para ir, tal, precisa identificar isso. E a gente se tornou a base deles. E aonde você estava para ser encontrado? Trabalhando. Eu precisava estar lá na gráfica, olha que interessante. Nessa época voltei para o Tudo Eu, né? Eu Produções. Estava lá imprimindo. Estava manuseando algumas máquinas que eu sabia, minha irmã já estava me ajudando, né? Que no início ela ficou de recesso, todo mundo ficou em casa, né? Pandemia. Ela voltou, ó, quer que eu te ajude? E aos poucos a gente foi trazendo a equipe de volta, né? As coisas foram liberando, a gente conseguiu trazer muita gente de volta. E aí, tipo, se eu estivesse em casa chorando, eu não tinha atendido os clientes que estavam precisando, porque todo mundo entrou na mesma tempestade, né? Às vezes a gente tem uma mania de falar que tá todo mundo no mesmo barco. Não, tá todo mundo na mesma tempestade, porque alguns barcos afundaram. O barco é você que vai escolher, né? Muitos... A direção... É claro que o da morte ninguém escolheu não, tá, né? Gente? Mas eu tô dizendo assim, de decisão, de empreendedorismo, ação, né? De empreendedorismo, você escolhe o barco tá que no você barco, vai entrar, então, né? Independente da situação da crise, você tá em um barco. E tem outros barquinhos, a tempestade pode ser a mesma. Mas você vai escolher remar. Essa tempestade, esse mar revolto, gerou outros negócios para você? A gráfica deu cria?
Aí você falou, né? Porque muita gente estava empreendendo, outros estavam querendo empreender, né? Isso. E em março, nesse período, eu estava com um projeto, que era um projeto lá em Arapiraca, que era uma distribuidora de produtos de limpeza. Estava com um sócio lá e esse sócio foi meu colaborador. E aí a importância de você dar o seu tudo, né? Você dá o seu tudo. E ele chegou um tempo e ele disse, cara, eu vou embora, eu vou voltar para Arapiraca, eu vou montar meu negócio. Ele cuidou direitinho do seu CNPJ? Né? Cuidou demais. Foi dolorido para ele ir embora, mas a gente tem que soltar a corda, né? Isso. E aí ele foi e começou o negócio dele lá e chegou um tempo que ele falou, cara, eu tô precisando de um sócio, precisando investir, tô precisando de um know-how também na administração. E a gente começou o negócio lá, né? A MIP. Hoje a gente está trazendo a MIP para Maceió. E quem estiver precisando de material de limpeza também tem? Material de limpeza para empresas. Então, o seu negócio ele precisa estar limpo e a gente tem esse material para você. E aí a gente teve que segurar a peteca. Vou colocar um barulho de máquina registradora aqui nessa entrevista. A gente teve que segurar a peteca. E aí ele lá, e Vitor, e aí como é que a gente faz? Como foi? Cara, vamos segurar a peteca, vamos segurar. E quando foi em agosto, meados de agosto para setembro, a gente começou com a MIP. E aí a MIP começou a andar, as coisas bem desafiadoras, né? Como todo início de negócio. Meu carro deu um problema, eu já era cliente do meu outro sócio, que é o Fabrício, lá na Auto Power. Meu carro deu um problema e para onde ele ia, ele era a minha referência. Tipo, onde ele estava trabalhando para mim era referência porque ele estava honrando o CNPJ, onde ele estava empreendendo, né? E aí não importava, eu não era cliente da oficina onde ele estava, eu era cliente dele. E aí liguei, Fabrício, eu tô com o meu carro assim, assim, assim. Ele, Vitor, me dá um tempinho que eu chego já para ir. Isso era um sábado, finalzinho da manhã, ele fechou lá, encerrou o expediente dele e foi lá. Falou, Vitor, eu vim aqui, isso aqui, o problema é isso, 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 eu já trouxe uma bateria, vamos resolver aqui. E nesse meio tempo a gente começou a conversar, né? Resolveu o problema do carro, a gente começou a conversar. E falei para ele do negócio lá de Arapiraca, que estava dando certo. Ele falou que estava querendo montar também um negócio dele, que já vinha trabalhando e tal. Ah, para quem que ele foi falar isso? A gente se conhecia há 15 anos. E quando ele falou isso, minha mente fez plim. Ele falou, tem um cara que está entrando comigo de sócio e tal, eu vou entrar com um valor, ele vai entrar com outro, e eu estou dependendo dele porque o valor dele está dependendo de uma ação, do negócio aí e tal. Mas aquilo me chamou a atenção, né? Guardei. Passado um tempo, fui fazer a revisão do meu carro com o Fabrício novamente. E aí, Fabrício, e aí o negócio e tal? Ele, cara, o cara não está conseguindo o recurso. O recurso que eu tenho também, eu estava programado para fazer com ele, né? A gente ia entrar com valores. E aí eu aproveitei a oportunidade, né? Falei, se você tiver interesse, eu tenho interesse de entrar com você. O empreendedor é isso, né? Eu tenho interesse de entrar com você. Vamos conversar, tal. E aí, dia 4... Fechamos o 2020, né? 2020 foi esse desafio, mas a gráfica foi, só para fechar a gráfica foi o ano que ela mais faturou, foi o ano da pandemia. Foi o ano que você imaginava que ia falir, foi o ano da revolução. Foi um boom que eu não imaginei. Chegou o final do ano, a gente foi fazer a confraternização. E aí eu comprei brinde, né? Comprei televisão, comprei máquina de café para sortear. Todos os colaboradores ganharam. Eles só tinham que sortear o que iam ganhar, né? Quê, né? E chega no restaurante, ano de pandemia, os brindes lá, pessoal, onde é essa empresa? Que empresa é essa? Porque para eles foi um choque de realidade, mas eu precisava honrar também aquelas pessoas que estavam segurando a peteca com a gente. E aí a gente foi para dia 4 de janeiro de 2021, sento eu e o Fabrício, naquele posto Ouro Preto, lá ali perto do Murilópolis. A gente sentou numa mesinha e começou a discutir a Auto Power. E aí ele veio me mostrar os projetos, Vitor, os investimentos são esse, tal, a gente precisa desse valor, né? Eu tenho esse valor, a gente precisa da outra parte do investidor que ia fazer comigo. E eu falei, cara, eu entro com você. E aí é interessante que a parte dele ele tinha, né? E a minha parte, eu fui bem transparente com ele. Falei, Fabrício, eu não tenho não, mas eu consigo. E aí eu tinha meu carro, tinha minha moto, era um xodó. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a visão empreendedora. Eu tinha meu carro, tinha minha moto, tinha outro carro. Minha moto era o meu xodó, olhei pra ela assim e falei, cara, mas vai. Né? É uma semente que está sendo plantada. E aí levantei a grana, falei, me dá 3 meses.
levanta essa grana. E comecei a vender, combinei com minha esposa, né? Porque a gente tem um sócio, né? Quando a gente tem um relacionamento, a gente tem um sócio no CPF, né? A gente tem sócios no CNPJ, mas a gente tem sócio no CPF também. Conversei com ela e, assim, minha esposa é sempre minha base. Em tudo que a gente vai fazer, a gente combina. E eu acho que isso é um princípio poderoso. E a gente vai ficar a pé. Família alicerce. Família, né? É onde chega, né? Depois do dia a dia, do dia puxado, né? Onde você chega, onde você vai recarregar, né? E aí, vou vender o carro. A gente vai ficar um período a pé, ok? Ela, ok. Então, vamos lá. E aí, nem precisou vender o último carro, que as coisas foram dando um gás. Mas aí a gente sentou naquele dia, a gente fez um planejamento. E aí, a gente conversando, o Fabrício entende de mecânica e de oficina. Né? Eu entendo de negócio, e aí cada um no seu quadrado. Fabrício, qual o melhor período para a gente abrir a Auto Power? E aí ele falou, cara, junho é um período não é legal, julho também não é legal, agosto. E aí a gente foi olhar no calendário, a primeira segunda-feira de agosto era dia 2 de agosto. Eu falei, pronto, dia 2 de agosto a gente inaugura. Fechou? Fechou. A gente não tinha ponto, a gente não tinha equipamento. Vamos ter festa de um ano daqui a pouco, vai fazer um ano, né? já. Cliente come bolo? Come bolo. A gente tá programando então tô lá, isso. hein? A gente tá se organizando para isso já. Então a gente não tinha nada. A gente tinha uma visão e vamos colocar o negócio para andar. Toda sexta-feira a gente se reunia, 5 horas da tarde até as 8, 9 horas. Todas as sextas-feiras. Quando a gente conversava com alguém, estão montando uma oficina, porque eu não gosto de falar muito oficina, né? Eu acho mais bonito centro automotivo, né? Eu sou discípulo do Thiago Dionísio, né? Tem que gourmetizar o negócio, né? E aí... Até porque é um centro automotivo, né? A oficina, você lembra das paredes sujas, desarrumação, né? Aqueles... é um centro automotivo. Uns pôsteres estranhos. Lá é um centro automotivo mesmo, fala sério, tá? Né? É um centro automotivo, é um lugar que tem condições de deixar você confortável enquanto a nossa equipe cuida do seu veículo. E aí a gente foi... A registradora funcionou mais uma vez. Funcionou, né? E ali a gente começou a planejar. E as pessoas diziam, nossa, mas 2 de agosto vocês vão abrir? 2 de agosto. E dia 2 de agosto a gente estava com as portas abertas. O negócio funcionando, organizado, certinho. A gente fez um planejamento, a gente só vai conseguir se pagar em determinado tempo, então a gente vai estar trabalhando nisso. Eu coloquei alguns princípios, né, que eu trabalho para o Fabrício concordou, o Fabrício colocou os pontos dele, né, os princípios dele também, e aí uma sociedade, ela precisa estar alinhada, você tem que estar com alguém que tenha princípios e valores iguais. Se você tem princípios e valores que não estejam alinhados ali, a chance de você estar quebrando cabeça é muito grande. E o negócio deu certo, tá dando certo. Quebrando cabeça é uma forma delicada de falar de não dar certo. Gentil, né? E aí a gente tá já pensando, já com planos, né? Projetos para montar uma unidade aqui embaixo. Olha. Então, é base para o empreendedorismo e planejamento. Mas assim, 2020 foi esse boom, né? Esse choque, né? Você foi lá no fundo do poço, a emoção às alturas, e você segurar a peteca, porque todos os meus crescimentos foram depois de crises, depois de situações. Então você está me dizendo que quando você vai lá no fundo do poço, você não se desespere, porque é lá mesmo que você vai tomar pé. Vamos voltar lá, eu falei de Geraldo Rufino fala isso também, né? Geraldo Rufino, depois você acredita aí, né? Eu pelo menos mando um livro autografado, porque ele já leu o livro, eu também, mas um autógrafo vale, né? Vai guardar, né? E ele fala, uma das palestras dele, ele fala, né, que o fundo do poço é o melhor lugar para você recomeçar, porque você não vai mais para baixo, já chegou, agora é só crescimento, é só evoluir. E às vezes a gente fica aí, toma uma situação, toma uma pancada da vida, e vai lá, ó céus, ó terra, não paga a conta. Chorar não paga a conta. Para com isso, né? Se chorar, pagar as contas, eu ia empreender vendendo lenço, né? No banco, né? Porque e eu já ia começar a chorar todo dia, né? Não dá. Deixa eu falar uma coisa pra você, a gente tá chegando no final. Dava pra conversar aqui mais uma semana de programa, mas eu quero que você olhe ali pra quem tá em casa, no trabalho, quem tá nos ouvindo. Tem gente que coloca o YouTube lá no carro e vai só ouvindo, né? E tá valendo também, mas eu quero que você dê o recado, porque eu sei que muita gente tem o sonho de empreender. Principalmente com a pandemia, algumas pessoas se descobriram empreendedores, até pela necessidade, mas estão precisando de um conselho para permanecer, para acontecer como aconteceu com o Vitor, que vendia cartões
de visita fabricados de forma doméstica. No quartinho do Zé Tenório. No quartinho de um apartamento no Zé Tenório, mas vendia para os taxistas. E agora tem uma gráfica muito bem montada, que atende muitos clientes grandes. E eu posso dizer isso porque eu conheço bem a gráfica do Vitor. E evoluiu para outros negócios, outras unidades de negócio. Tirou o ovinho de uma cesta só e agora ele pegou a dúzia de ovo. Olha o que eu estou dizendo, a dúzia. Né? Pega aí essa palavra, pegou? E está colocando em várias cestas, porque aí também vem a segurança. Sim. Né? O que você fala para quem está nos assistindo agora? Bom, empreender, eu costumo dizer que empreender é uma arte. Você já é um artista. Talvez você não saiba onde você está empreendendo, mas em alguma coisa você está empreendendo. E empreender, ele vai necessitar de algumas habilidades. Talvez você já tenha essas habilidades e não descobriu ainda. E a única coisa que você precisa entender é que vai ser desafiador, vai ter pedras no caminho, mas todo desafio, todo caminho que tem pedra, ele tem conquista, né? Ele tem o outro lado onde você vai chegar. Então não fica pensando que não é possível, não fica pensando que mas vai ser muito desafiador, vai ser muito difícil, porque tem o lado bom, tem o lado positivo. Você foi projetado para crescer, você não foi projetado para nascer e ficar um bebezinho a vida toda. Você nasceu, você já ganhou tamanho, se a gente for falar de uma forma biológica, e da mesma forma são os seus sonhos, são os seus superpoderes. Eu gosto muito da palavra superpoderes, porque você tem poder aí dentro de você, e a única coisa que precisa fazer é você aflorar, você procurar conhecimento. Hoje a gente tem aí muitos meios para você aprender. Tem meios gratuitos, tem meio pago, vai precisar você investir, mas avance, comece a caminhar, comece o seu negócio hoje. Se você tem o desejo de empreender, se você já empreende, procure meios de você montar parcerias, de você montar formas de desenvolver, de ampliar o seu negócio, porque no final você vai conseguir conquistar e a sua vida vai ser power. Vitor Lima aqui com a gente. Vitor, obrigado por essa vez. Muito obrigada a você que está aí do outro lado, tá? Amanhã estaremos de volta. Beijo grande. Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas.